boa tarde, ou boa noite, né? Ou até madrugada, né? Que os horários de vocês estão meio desorganizados, meio que acordando tarde, dormindo cedo e acordando às vezes fora do horário que é previsto. Mas, né, vai depender desses horários para vocês terem a oportunidade, né? Isso, né? Tem gente que tem a possibilidade de assistir num determinado horário, de manhã, ou à tarde, ou à noite. Isso vai depender muito da sua disponibilidade, né? Como a tia costuma sempre frisar para vocês, certo? Mas a gente está retomando aqui agora, né, com as nossas aulinhas online, tá certo? Quarto ano. E tia Iradi vai falar um pouquinho, bem resumido para vocês, sobre uma aulinha hoje de matemática, falando sobre medindo massa, né? Medir massa. Medir o quê? O peso, né? A quantidade, né? O peso daquele determinado objeto ou daquela determinada massa que aquela pessoa possui naquele determinado corpo, não é isso? Então, medindo massa, né? Quando a gente fala em medindo massa, você já vai ter mais ou menos uma noção que a gente está se referindo a medir o peso, né? A massa daquele determinado corpo ou daquele objeto. Então, para medir massa, nós utilizamos três medidas. Segura aí essa informação, tá? Quarto ano, nós utilizamos três medidas, que é o quilograma, o grama e o miligrama, ok? Então, aqui, ó, a tia colocou aqui para facilitar para vocês nessa informaçãozinha que é bastante importante para poder a gente pegar um gancho geral na nossa aulinha medindo massa, que são as três medidas que utilizamos. É o quilograma, o grama e o miligrama. O grama. Você, para falar essa palavra o grama em medida de massa, você tem que falar no termo masculino, né? O grama, porque se você falar a grama, você vai estar se referindo, né? A pessoa pode ter o entendimento que você está se referindo àquela grama de jardim, ok? Então, sempre que você se referir à medida de massa de grama, você tem que falar o grama, ok? Então, outra informação importante para que vocês possam compreender, né, esse conteúdozinho medindo massa, que é a balança, né? A balança ainda continua, né? Ela é o instrumento essencial para que a gente possa fazer a medida de massa. Então, a balança, ela tem uma importância primordial para que a gente possa o quê? Medir aquela massa, né? Aquele determinado objeto que eu quero saber quantos quilos, né? Quantas gramas ele tem, quantos miligramas ele tem. Então, a balança ainda continua sendo, pessoal, né? O objeto que utilizamos para medir a massa, ok? Então, a balança. Existem vários tipos de balança, né, pessoal? Se vocês observarem, né? Tem aquelas que são usadas em supermercados, em feiras, né? Algumas são digitais, outras ainda não são digitais, mas que elas conseguem fazer essa determinada medida, né? Desse determinado objeto, né? Da quantidade de massa que ele possui. Então, 1 quilo, né? 1 quilo equivale o quê? A 1000 gramas. Então, o quilo, né, a medida de massa de quilo, a gente geralmente utiliza ela, pessoal, para medir o quê? Alimentos, né? 1 quilo de feijão, 1 quilo de macaxeira, 1 quilo de arroz, né? Então, o quilo é a unidade de massa de medida, né, que a gente utiliza para medir alimentos, ok? E o miligrama? O miligrama é para quê, professora? O miligrama, geralmente, ele está bastante presente, né, nos medicamentos, né? Por isso que a gente frisou aqui, ó, para que vocês possam entender. O quilograma, ele vai medir o quê? Os alimentos. E os miligramas, que é essa sigla aqui, ó, mg,
Geralmente muito presente nos medicamentos, certo? Ou seja, tal medicamento tem quantos miligramas, né? Tem 1 grama, ele tem quantos miligramas aquele determinado medicamento possui. Eu vou ter que tomar de quantas gramas, que é o médico que vai prescrever, né? E na caixinha do medicamento ele tem dizendo, né, que aquele medicamento ele tem quantas miligramas, não é isso? Então, o mg, miligramas, ele é utilizado para isso, pessoal. Para o quê? Medir medicamentos, ou seja, medicamentos, não é isso? Então, vamos lá. O quilo ele vai medir o quê? Alimentos. O miligramas, ele geralmente é utilizado para medir o quê? Medicamentos. O quilo ele vai medir alimentos, o miligrama medicamentos. E tonelada, né? Geralmente a gente costuma muito escutar esse termo, né? Tonelada, tem quantas toneladas de alimentos dentro daquela determinada carreta, dentro daquele determinado navio, né? Então a tonelada, né? Ela é utilizada, né? Para medir o quê? Cargas, né? De navio ou de caminhão, né? E outros também, tá, pessoal? Eu trouxe esses daqui porque é bastante comum, né? Para que vocês possam entender com mais clareza. Então, 1 tonelada equivale a 1000 quilos, ok? 1000 quilos. Então, 1000 toneladas equivale a 1000 quilos, ok? Então, aqui, ó, vocês vão ter, né? Essa informação em que vocês observarem, tipo, aquele determinado navio, ele tem 2 toneladas. Se 1 tonelada tem 1000 quilos, então se ele tem 2 toneladas, ele vai ter o que, pessoal? 2000 quilos, não é isso? Ou dentro daquele navio, ou dentro daquele determinado caminhão, tá certo? Então, segura aqui essas informações, ó. A tonelada, não é isso? É para navio e caminhão, ok? Quando ele transporta o quê? Aquela quantidade maior daquela carga. Então, aquela carga, ela tem uma balança específica, né? Para fazer aquela medição. Não pode ser aquela balancinha digital, né? Ou aquelas que a gente vai em uma determinada farmácia para medir, né, a massa do nosso corpo, o peso, né? A gente costuma dizer peso, mas é a massa que aquele corpo possui, né? Naquela balança. Não é aquela não, é uma outra bem maior que aquela para fazer essa medição, tá certo? Dessas toneladas, né? Então aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Bastante simples, tá? Em que vocês vão facilitar o entendimento de vocês. Então, eu trouxe aqui um exercíciozinho que no final também dessa aulinha a gente vai estar enviando para que vocês pratiquem, tá certo? Esse exercício. Então, aqui, Roberto foi ao mercado e comprou 5 pacotes de fubá. Né? 5 pacotes de fubá com 200 gramas cada um, né? Como é que eu vou saber aqui quantos quilogramas de fubá Roberto comprou, né? Se ele comprou 5 e o quilograma equivale a quanto, pessoal? 1 quilograma equivale o quê? A 1000, não é isso? 1000 gramas, né? Ele está medindo o que aqui? Alimentos, não é isso? Então, ele comprou o quê? Qual foi a quantidade? 1 quê? 1 quilograma, não é isso? Vocês vão entender melhor quando a tia enviar o exercíciozinho, tá certo? Porque a gente sabe que assim a distância, mesmo as dificuldades, fica difícil de vocês conseguirem entender, tá certo? Então aqui, quantos gramas de fubá ele comprou? Se é 1 quilograma, então é o quê? 1000 quê? 1000 gramas, não é isso? 1000 gramas. 1000 gramas. E se vocês quiserem realmente tirar a dúvida, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão só multiplicar aqui, ó, 5 por 2, que vai dar quanto? 1000, não é isso? Para facilitar, certo? Mas no exercíciozinho de vocês vão ter essa oportunidade de colocar em prática, né, essa explicação que a tia trouxe aqui, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, quantas gramas de cálcio há na embalagem inteira de leite, né? Aqui ele colocou uma embalagenzinha, né, em que ele colocou que um copo
né, 200 miligramas, né, isso tem de cálcio. Nessa embalagem de leite, um copo, você vai ter o quê? 200 miligramas de cálcio, né? Porque se vocês prestarem atenção, naquelas embalagens de leite, atrás, elas têm algumas informações, né? Sobre algumas proteínas que aquele determinado leite, pessoal, possui, né? Então, todo o alimento, ele no verso dele, ao lado ou atrás, ele traz algumas informações ali, né? Sobre proteínas, sobre cálcio, né? A quantidade de carboidrato que possui. Então, ele quer saber aqui, ó, a quantidade de cálcio. Ele diz que um copo, ele tem, que essa embalagem aqui, ele quer saber 200 miligramas de um copo de leite. Mas ele diz também que essa embalagem aqui, ela rende 5 copos, né? Então, ele está dizendo o quê? Que quantos gramas de cálcio há na embalagem inteira desse leite. Se vocês perceberem, né, ele é bem parecido com o probleminha anterior. Então, ele diz que aqui tem o quê? 1 grama, não é isso? Cada copo, né? Isso ele quer saber, ó, quantos gramas de cálcio há na embalagem inteira. Então, se é inteira, pessoal, então se ele está dizendo aqui que é 5 copos que tem nessa embalagem, eu vou fazer o quê? A mesma forma que eu fiz aqui, ó. Não é isso? Então, é 1 grama, ok? Que 1 grama equivale, ó, a 1000 miligramas, ok, pessoal? Então, aqui, na letra B, quantos miligramas aqui de cálcio há na embalagem inteira de leite? Quantos miligramas há na embalagem inteira? Olha como é parecido, pessoal, com o anterior. Então, aqui, ó, quantas miligramas de cálcio há na embalagem inteira? Se ele diz que a embalagem vai render 5 copos, né? E ele quer saber o quê? E que cada copo, ele tem o quê? 200 miligramas, então ele vai ter o quê? Vai ter o quê, pessoal? 1000 miligramas, não é isso? Então, quantos miligramas de cálcio há na embalagem inteira? 1000 miligramas. Não se preocupe que a gente vai estar enviando para vocês umas atividadezinhas e que vocês não vão ter dificuldades em desenvolvê-las, tá certo? Então, vamos lá, né? Agora a gente já trabalhou o que? O miligrama e o que, pessoal? O que a gente trabalhou? Grama, miligrama e o quilo, não é isso? Então, a gente está voltando agora aqui para tonelada, não é isso? Então, ele diz aqui, ó, que Igor tem um caminhão que pode carregar 1 tonelada. Eu falei ali no início que 1 tonelada equivale o que, pessoal? A 1000 quilos, não é isso? Então, ele tem, no caminhão dele, ele pode o quê? Transportar o quê? Pode carregar até 1000 toneladas de mercadoria. Ele já tem uma carga com 800 quilogramas de soja. E está fazendo uma parada. Nessa parada ele vai colocar o quê? Mais uma carga de 200 quilogramas de soja em seu caminhão. Então, como é que vai ficar a quantidade nesse caminhão dele? Se ele está dizendo que ele só suporta o quê? 1000, que é 1 tonelada. Então, se ele já tem 800, ele vai colocar o quê, pessoal? Mais o quê? 200, né? 800 com 200 vai dar o quê? 1000 quilogramas, ok? 1000 quilogramas. Certo? E completou a carga, né? Porque ele disse que a carga dele só suporta, não é isso? Ó, só pode carregar 1 tonelada. Então, se ele juntar esse valor aqui, ó, 800 com 200 que ele vai parar para abastecer, vai dar o quê? 1000 quilogramas, não é isso? E quantas toneladas de carga ele transportará, né? Se é 1000 quilogramas, ele vai transportar o quê, pessoal? 1 tonelada, não é isso? Lembra que a gente falou aqui no início, anteriormente? Então, ele vai transportar o quê? Tonelada. Até porque, pessoal, o
o caminhãozinho dele só suporta 1 tonelada, né? Mas existem outros, né, que também, né, outros transportes que suportam uma carga maior. Mas esse aqui, ó, né, ele só suporta 1 tonelada. Então, ele não pode colocar mais que isso, certo? Então, ficou claro, né, isso? A gente pode trabalhar quilo, a gente pode trabalhar miligramas, a gente pode trabalhar tonelada, né? Eu trouxe bastante enxuto para vocês, tá certo? Para facilitar o entendimento de vocês, ok? Então, quanto mais enxuto, mais objetivo, eu acredito que à medida que essa distância nossa, né, ocorre, então a gente precisa realmente trazer para vocês, né, o conteúdo de uma forma bastante enxuta, né, e clara, para facilitar o entendimento de vocês, tá certo? E à medida que a tia está trazendo esse conteúdozinho, a gente está sempre colocando uma atividade para facilitar o entendimento de vocês, né, e vocês poderem desenvolvê-los e colocar em prática, né? Mesmo que vocês cheguem a errar ou ter alguma dificuldade, mas não deixem de fazer as atividades que a professora está enviando sempre que termina, né, a aulinha online, tá certo? A gente sempre está enviando. Se não tiver condições de imprimir, pessoal, pega o caderninho de vocês, né, e faz as anotações, porque são poucos quesitos, né? São 1, 2 a 3 questões. Não tem desculpa se disserem que não tirou a cópia, não é isso? Mas às vezes a gente tem aquela dificuldade da internet, mas a gente vai tentar dar o nosso jeitinho, tá certo? Para tudo tem uma forma de vocês terem acesso aos conteúdos e às atividades, tá bem? Então, por hoje, a gente vai terminando aqui a nossa aulinha de medindo massa, tá certo? E até a próxima aula, se Deus quiser, tá certo? E se cuidem. Deus abençoe a todos.